Vamos então iniciar com nossa entrega na mão dele, fazendo uma oração e meditando junto com ele. Vamos lá, alguns minutinhos só. Muito bom. Nossa gratidão também a essa equipe maravilhosa do Dr. Bezerra de Menezes, e principalmente a ele também, né? Que nos ampara, nos assiste e nos coloca devido equilíbrio em nossas vidas. Que todos sejam abençoados e iluminados por essa luz divina que nos alimenta e nos fortalece. Muito bem. Hoje nós vamos, no capítulo 16, nós vamos estudar e refletir sobre o item 11, que é esse título, Emprego da Fortuna. E essa carta, essa dissertação foi feita por Chevrelis, uma mensagem, né, em Bordeaux, em 1861. Então, o item 11 nos diz assim: não podeis servir a Deus e a Mamon. Retende bem isto. Vós, a quem o amor do ouro domina, vós que venderíeis vossa alma para possuir tesouros, porque eles podem vos elevar acima dos outros homens e vos dar as alegrias das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sente vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos em sacudir o jugo que vos oprime, porque Deus, justo e severo, vos dirá que fizeste dispenseiro infiel dos bens que te confiei. Esse poderoso móvel das boas obras não fizeste servir senão a tua satisfação pessoal. Qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros. A solução do problema, aí está, o segredo de bem empregar as riquezas. Aquele que está animado de amor ao próximo tem sua linha de conduta toda traçada. O emprego que apraz a Deus é o da caridade. Não essa caridade fria e egoísta que consiste em derramar em torno de si o supérfluo de uma existência dourada, mas essa caridade cheia de amor que procura o infeliz, que o reergue sem humilhá-lo. Rico, dá do teu supérfluo, mas faze melhor. Dá do teu necessário, porque o teu necessário ainda é supérfluo, mas dá com sabedoria. Não repilas o queixume com medo de seres enganado, mas vai à fonte do mal. Alivia primeiro, informa-te em seguida e vê se o trabalho, os conselhos, a afeição, mesmo não serão mais eficazes do que a tua esmola. Espalha ao redor de ti, com o bem-estar, o amor de Deus, o amor ao trabalho e o amor ao próximo. Coloca tuas riquezas
sobre um capital que não te faltará jamais e te trará grandes interesses às boas obras. A riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Espalhe ao redor de ti os tesouros da instrução. Espalha sobre os teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Muito bom. Extrair, então, uma lição maravilhosa de nosso irmão Davidson, vai nos colocar um pouco mais de conhecimento sobre esse tema, né? Davidson, você tem a palavra dele. Uma ótima noite a todos. Então vamos lá. Olha, para os judeus, a riqueza deve ajudar os necessitados. Isso é colocado com muita claridade entre eles. Deve também auxiliar os oprimidos e ser obtida de maneira honesta, sem explorar os outros. Eles compreendem que é a responsabilidade deles que foram abençoados com a riqueza financeira, é responsabilidade também levar a justiça aos mais carentes, a justiça aos mais carentes. Segundo o pensamento judaico, eu vou trabalhar essa questão do judaísmo, para depois a gente chegar aí num ponto. Segundo o pensamento judaico, são os 3 pilares da prosperidade. Importante a gente guardar, porque eles vieram de Capela. Uma civilização mais evoluída, foram exilados. Agora, mesmo exilados, vieram aqui para contribuir, para mostrar o norte. Se vocês conseguirem captar bem isso e levar para aquelas 5 riquezas que a gente já vem comentando durante 2 semanas, com certeza os resultados serão maravilhosos. Mas vamos lá. Quais são esses 3 pilares da prosperidade judaica? Equilíbrio emocional e físico, que isso traz saúde física e mental. Okay? Equilíbrio, olha bem. Equilíbrio financeiro, que traz liberdade financeira. E viver o seu propósito na vida. Portanto, eles são estimulados a ter propósito. Se eu perguntar no grupo quem tem o seu propósito de vida escrito, poucos. Na boa, a gente sabe como que é. Poucos têm aí seu propósito de vida escrito. Só estou aqui comparando, por favor. Não é para abraçar, hein? Cada um, eu respeito aí o livre-arbítrio. Cada um desses pilares possui o mesmo peso e precisa ser trabalhado igualmente. A mesma energia que você investe lá no equilíbrio emocional, por exemplo, é a mesma energia que você investe no equilíbrio financeiro e mesmo no propósito de vida, ok? Então, olha, tem que ser trabalhado igualmente a mesma energia para gerar os resultados esperados. No tocante à liberdade financeira, o Evangelho Espírita, a gente já vem trabalhando isso há algumas semanas, diz que uma propriedade só é legitimamente adquirida quando da sua aquisição não resultar prejuízo para ninguém. Contas serão cobradas de todo o mal ganho, dinheiro que não foi abençoado. Isto é, que prejudicamos o outro para ganhar aquele dinheiro. É muito comum você ver brasileiros que fingem que estão produzindo. Numa boa, aquele salário é mal ganho. Você combinou com o empresário, falou, olha, eu vou trabalhar direitinho, no final o senhor me paga por esse valor. Combinou. E o empresário falou, olha, posso contar com você? Posso. Aí você fica fingindo produtividade. Você não rende o que deveria render. É um enganador. E enganador merece dor. Ué, lógico, tá aí. O próprio nome já diz enganador, lei da ação e reação. E como você vai ser cobrado? Pela lei da ação e reação. Tem um caso muito interessante. Eu conheci um senhor, empresário, em 2008, um médio empresário, ele virou para mim e falou, Davidson, 2008, nós estamos aí
no ano 2023, portanto faz 15 anos atrás. Ele virou para mim e falou, Deison, janeiro de 2008, quando é que nós vamos ter a próxima crise? Eu falei, meu Deus, por que o senhor está falando nisso? Ele falou, é que eu tenho o hábito de me planejar para as crises. E já está na hora de vir uma crise. E na época a gente não sabia se estava tendo crise ou não, porque a imprensa não divulgava corretamente, mas enfim, na cabeça dele. Ele falou, quando é que vai surgir? E não é que veio aquela crise internacional naquele mesmo ano. Ele questionou isso em janeiro, tá? E veio em outubro. Eu deixo voltar aqui. Eu falei, mas o que é se preparar para isso? Ele falou, eu estou de olho em algumas terras na região de Ibi. Não vou poder falar cidade, porque eu vou acabar. Estou aí de olho na. Senão eu acabo entregando, não pode chato citar nomes. Eu estou de olho em umas terras que eu costumo arrendar cana. E hoje essas terras estão custando R$ 55.000 o alqueire. Eu estou, enfim, 55 mil. E quando vem a crise, esse valor cai sensivelmente. Eu estou me preparando, juntando dinheiro para a próxima crise. E torcendo que está na hora dela vir. Olha que interessante. Gente preparada. O mundo é de gente preparada. Os despreparados passam a vida lamentando, geralmente. Ou aceita que é despreparado. Aí você passa sorrindo o dia, a vida. E aí não é que chega lá em outubro, setembro, outubro, novembro, vem aquela crise do Lehman Brothers americano, e o mundo todo deu uma parada, e ele não é que ele comprou essas terras que custavam 55 mil alqueires por 25 mil. Aí eu fiquei pensando, eu falei, será ele um ótimo negociador? Será que ele, na negociação, quando a pessoa está precisando de alguma forma, por motivo de saúde, ou motivo, uma falha de gestão, não ser uma pessoa previdente que deixou ali uma reserva, de alguma forma é uma negociação, mas lá no íntimo tem uma exploração, se a gente parar para pensar. Isso dá uma conversa danada, 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 viu? Bom, mas enfim, ele chega mesmo, como é dito aí no mercado, para quebrar as pernas. Né? E se enriquecem, se enriquecem. Não estou julgando se é certo ou errado, isso dá uma conversa danada, porque negociação é um jogo, que nem time Corinthians versus Palmeiras. Então, os dois times, um tentando enganar o outro, e quem engana mais bonito e faz o gol, a torcida vibra. Então, é complicado fazer uma análise, mas me fez lembrar desse caso. Espero não ter citado o nome da cidade, eu espero não ter citado. A gente vai no espontâneo. Agora, no tocante ao propósito na vida, se o indivíduo utilizou a riqueza somente para a satisfação dos seus sentidos, prazeres, ou até do seu orgulho, tipo, olha, eu tenho dinheiro. Porque todas as portas se abrem quando a pessoa tem muito dinheiro. Com certeza ele vai ser cobrado. Em outras palavras, aquele dinheiro se tornou inútil. Estou lembrando do Dom Bosco, que foi um sacerdote católico italiano, ele que fundou aquela congregação salesiana, e ele ficou famoso por proteger a juventude. Foi até canonizado pelo Papa Pio XI. E ele dizia em outras palavras, nós nascemos para os outros. A gente demora muito para entender isso. Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai descobrindo isso. Nós nascemos para os outros. Tanto é que a herança fica aí para os genros, para as noras, para os filhos. Faz parte do jogo. Então, olha, estou pegando um exemplo, hein? Mas o nosso amigo Dom Bosco levou isso muito a sério. Foi uma vida dedicada ao outro. Incrível, né? E não precisava de muito para viver, quando você começa a se dedicar ao outro. E aqui eu vou trazer um dado interessantíssimo. O cristianismo, ele tem uma população, guardem bem, de 2,4 bilhões, são dados recentes da revista Exame, pesquisei lá, tá? O cristianismo tem uma população hoje de 2,4 bilhões de fiéis, ok? 2,4 bilhões de fiéis. E esses cristãos, desculpa, são todos cristãos, não são só católicos. Somaram a riqueza deles, isso é demonstrada, e somaram em
eu vou deixar os quebrados de lado. 107 trilhões de dólares, que significam 55% da riqueza da Terra. Então, em resumo, 55% da riqueza da Terra está na mão dos cristãos, 2,4 bilhões de fiéis, que são aí 33% da população. Vocês estão guardando? Já o islamismo tem uma população menor, lembra? O cristão, 2,4 bilhões, o islamismo, eles são em 1,6 bilhões de fiéis. E uma fortuna apenas de 11 trilhões de dólares, aproximadamente. Deu para perceber? 1,6 bilhões de fiéis, 1,6, apenas 11 trilhões de dólares, somando a riqueza de todos. Comparando aqui com os cristãos, 2,4 bilhões, um pouco mais do que islamistas, mas uma riqueza de 107 trilhões de dólares. O hinduísmo, que é muito característico na Índia, tem muitos hinduístas lá, eles são em 1,1 bilhões de fiéis. Eu digo, em várias partes da Ásia tem hinduístas, né? Mas muito mais na Índia. 1,1 bilhões de fiéis. E eles somam 6,5 trilhões de dólares. Não sei se vocês estão guardando, tá? São muitos números, mas a comparação que eu queria fazer é o seguinte, olha. Já o judaísmo, vejam bem, nós estamos falando de bilhões de pessoas. Os judeus são apenas 14 milhões de fiéis. Os judeus é menos do que a população do estado de São Paulo. E eles têm uma fortuna acumulada de aproximadamente 2 trilhões de dólares. Ok? Eu fiz aqui um cálculo. Se a população de judeus fosse igual à dos hinduístas, de 1,1 bilhões de fiéis, eles teriam uma riqueza de 162 trilhões de dólares. Portanto, muito mais do que os cristãos de 107 trilhões. E se eles fossem o mesmo número de cristãos, olha bem, se fosse o mesmo número de cristãos, eles atingiriam quase mais de 320 trilhões de dólares. Significa que eles levam muito a sério a riqueza material. E outras riquezas também. Porque eles são generosos. Nós vamos perceber que eles tomam alguns cuidados aí. Tudo bem? Só para fazer uma comparação em face do estudo que nós estamos fazendo. Já outras religiões, e mesmo ateus que não têm religião, eles têm uma fortuna aí de 67 trilhões de dólares no mundo. É uma população de 2 bilhões de pessoas. Só para fazer uma comparação. Bom, eu estou fazendo uma análise porque, queira ou não queira, o cristianismo começa no berço ali do judaísmo, porque o judaísmo surge entre os hebreus, que vieram também de Capela. Para os judeus, ganhar em cima dos juros de dinheiro emprestado, eles emprestando, não é imoral. Tanto é que eles fazem parte, aí uma boa parte são banqueiros. E geralmente eles não têm essa amarração. E por solidariedade entre eles, geralmente eles não cobram juros. Mas não é uma proibição de ordem moral, tudo bem? Existe uma generosidade entre os judeus. Tudo bem, eu estou trazendo um pouco de história para a gente chegar num ponto aqui. Eles consideram o dinheiro, interessante. Voltando, esse pessoal tiveram uma forte influência, vieram de Capela, os hebreus, influenciaram, portanto, tem aí um conhecimento nessa área, já que é para ganhar dinheiro, vamos ganhar dinheiro direito, é mais ou menos nessa linha que eu percebo os judeus. Eles consideram o dinheiro como gado, uma riqueza fértil. Aí você fala, mas riqueza fértil é uma riqueza farta que produz muito, que é muito proveitosa. Olha que interessante, é farto. O dinheiro está aí, é muito farto, é só pegar. É mais ou menos essa linha de raciocínio. E eles valorizam demais o tempo. Por que os judeus são o povo mais rico do mundo?
ele se baseia em 2 itens: gratidão e generosidade. Lógico que eles trabalham muito, muito mais do que todos esses outros segmentos que nós comentamos. São muito mais espertos e trabalham muito. Então, olha, tudo bem, é importante. Eles são galgados em gratidão e generosidade. O judeu acredita que Deus providencia riqueza a diferentes pessoas. E com as doações que os judeus fazem, eles ajudam a construir grandes universidades e muitos projetos humanitários e mesmo pesquisas científicas eles acabam desenvolvendo. E aí eu vou citar alguns dos empresários mais ricos judeus do Brasil. Inclusive o Silvio Santos, ele é judeu, ele se converteu em judaísmo. Mas estão entre eles Samuel Klein, dono da Casas Bahia, o José Safra, um dos homens mais ricos do mundo, brasileiro, o Banco Safra, e o Hans Sterner. Ele é um empresário teuto-brasileiro, que nada mais é, teuto-brasileiro é uma designação desses grupos que vieram descendentes de alemães, que vieram colonizando aqui o sul do país a partir do século XIX. E esse fundador da H. Stern, o Hans Sterner, ele nasceu em 22 na Alemanha e morreu, falecimento dele, em 2007, aqui no Rio de Janeiro. Judeu. Só para a gente citar alguns. O Justo, também lá do Aprendiz, judeu. Em resumo, para os judaicos, a riqueza é a mistura de destino, esforço e dedicação. E aí, é onde eu queria chegar. Se vocês guardaram esses princípios, esses valores judeus, isso vai ajudar onde eu pretendo chegar. Eu vou repetir, olha. Em resumo, para eles, a riqueza é uma mistura de destino. Se, por exemplo, vamos pegar, se um deles nascesse, vamos pegar um exemplo, um desses que eu estou citando aqui, nascesse, vamos pegar aí, em Belize, na América Central, talvez nós não estaríamos falando neles. Então tem uma jogada de destino que nós, espíritas, sabemos que tem a ver aí com o que foi prometido na erraticidade, entra a meritocracia e entra também testes, provações. Então, é uma mistura de destino, esforço e dedicação. Eles trabalham muito, muito. E faz parte, vieram com propósitos, já com propósito nesse sentido, projeto de Jesus, vieram de capela. E aí, está aí uma sugestão, destino, esforço e dedicação. Quando falo em destino, nós estamos no Espiritismo. Não deixa de ser um destino. Se nós estivéssemos em Belize, que ninguém comenta sobre Belize, porque é um país pobre, a televisão brasileira não comenta, porque é um país pobre. Está aí na América Central. Na geografia, nem os professores, ensino brasileiro, não falam de Belize. E nós temos que olhar, são irmãos. Então, quando se fala em destino, estar no Espiritismo é um destino. Tem a ver com os recursos que nós temos ao nosso redor para disseminar, para praticar. Lembra? Multiplicar os talentos, praticar o Espiritismo. Já o esforço e dedicação no Espiritismo, kardecismo, depende exclusivamente de nós. Se nós, na boa, eu não estou generalizando, tem exceções. Se nós esforçássemos e nos dedicássemos como judeus, na busca pela riqueza financeira, generosidade, eles têm um bocado de qualidades, no Espiritismo, com certeza nós estaríamos contribuindo bem mais por um mundo melhor. Só estou trazendo aqui uma comparação, hein, por favor. E o Brasil é riquíssimo naturalmente na riqueza financeira. Eu vou citar aqui, de alguma forma, 5 riquezas que a gente vem, as riquezas que a gente vem comentando. O Brasil é riquíssimo, naturalmente na riqueza financeira, mas mal administrado. Então ele não é rico na riqueza, é rico na riqueza natural. Deveria ser rico na riqueza financeira. Está entre os 10 mais ricos, mas era para estar muito mais. O desperdício e a corrupção é grande nesse país. Na riqueza do status, não goza de respeito e credibilidade aí fora. Quando você vai para fora, fala do Brasil, eles já falam. Deixou de ser o país do futebol.
é considerado um país que não é sério. Os franceses falam, o Brasil não é um país sério. Imagem de corrupto, uma população que consegue pular carnaval durante uma pandemia em crise, então todo mundo sorrindo. Não é sério o país. Então, nós deixamos a desejar na riqueza financeira, porque nós estamos desperdiçando, na riqueza do status, pensando em Brasil, pátria do Evangelho. Pátria do Evangelho. Na riqueza do tempo tem muito desperdício. Basta ver a burocracia reinante aí no Estado. Uma burocracia. Projetos. Quantas obras ficaram paradas nesses últimos 30 anos? Milhares de obras. Na saúde, vai numa fila aí. Nós estamos no interior do estado de São Paulo, vai lá no interior do Ceará. Amazonas, aquela população abandonada, cheia de ONGs protegendo a mata, e os jovens estão lá, as pessoas. Eu estou só pegando alguns exemplos, mas, por favor, não estou levando para o lado, não é levar para o lado político, eu estou trazendo fatos, realidade. Tem muita carência na saúde, muita carência, deveria ser feito muito mais preventiva. Era para estar melhor. Agora, o Brasil tem tudo para se tornar o país mais rico do mundo. Sabem qual riqueza? Espiritual. Essa expectativa de Jesus. Vou repetir: riqueza financeira, de status, tempo, a riqueza do tempo, a riqueza da saúde. Eu estou pegando aqui, daria para mergulhar muito mais. E a riqueza espiritual. Aí, o Brasil, graças a algumas religiões extremamente disciplinadas, que oram muito mais, e o Brasil, esse conjunto fantástico, esses bilhões aí de fiéis, uma boa parte estão aqui no Brasil, que nós comentamos. Então o Brasil tem tudo para brilhar na riqueza espiritual, ok? Nas outras, vai depender muito das pessoas do bem começarem a entrar em política. Isso é um processo que já vem ocorrendo, com a graça de Deus, uma hora nós vamos chegar lá. E aqui surge uma pergunta para a gente fazer uma autorreflexão. O que a Bíblia ensina sobre o dinheiro? Nós estamos analisando o Evangelho espírita, eu não estou perdendo o foco, mas eu fiz essa pergunta. Nós vamos trabalhar várias semanas em cima da riqueza, das riquezas, qual é a importância. E o que a Bíblia ensina sobre o dinheiro? A Bíblia tem muito a dizer sobre como administrar bem os recursos financeiros. Uma pesquisa feita por um escritor americano, eu peguei o nome dele, Howard Dayton, revelou que existem mais de 2.350 versículos. Eu não estou contemplando os 7 livros que o Lutero tirou lá na Alemanha no século XVI, hein? Tirou da Bíblia. Bom, esse estudo não contempla, você vê que a Bíblia é fantástica. Revelou que existem mais de 2.350 versículos falando sobre dinheiro e riqueza na Bíblia. Já no livro de Provérbios, são mais de 100 passagens sobre esse tema. E o livro de Provérbios, nós sabemos, foi escrito por Salomão, filho de Davi, rei de Israel, isso por volta de 900 anos antes de Cristo. Olha que legal, hein? Com certeza, é um pessoal que veio de capela, eu não tenho dúvida. E explica, e com influências espirituais, lógico, explica que para lidar com dinheiro, nada melhor do que buscar a sabedoria. E Jesus Cristo trouxe o caminho, a verdade e a vida. E daqui eu vou fazer uma relação, tá, de alguns princípios bíblicos para a gente levar para o nosso foco principal, que é a riqueza espiritual. Mas isso não impede da gente olhar todas elas. Eis aqui alguns princípios bíblicos para se ter prosperidade financeira. Volto a enfatizar que podem e devem ser levados, não que se aplique em todas essas 5 riquezas que eu vou repetir. Riqueza financeira, lembra equilíbrio, riqueza do status, tem a ver com respeito, credibilidade, como as pessoas te veem, relacionando, eu digo riqueza aqui no individual, né? Do tempo, as pessoas que agregam e não desperdiçam tempo, da saúde física e mental, e riqueza espiritual, que nós falamos que tem tudo a ver com amor e caridade, com os exemplos que Jesus trouxe. Tudo bem? Então vamos lá.
Está em Provérbios 6, capítulo 6, vai do versículo 6 a 11. Tudo bem? Ó? Deixa a preguiça de lado. Olha que coisa linda. Segundo o dicionário, preguiça é aversão ao trabalho. O cara não gosta de trabalhar. Pega aí algumas cidades praianas aí nesse Brasilzão afora, tem gente que não gosta de trabalhar. Estou pegando o Brasil. Então, olha, além do mais, é um dos 7 pecados capitais. Então tá lá. Deixa a preguiça de lado. Se você deseja se enriquecer, deixar a preguiça precisa ser o primeiro passo. Ok? Bom, riqueza financeira eu não tenho dúvida, que é através do trabalho. E na riqueza do status? Quem é preguiçoso, a sociedade não vê com bons olhos. Imagina uma pessoa preguiçosa. Devagarinho ela vai sendo discriminada pela sociedade. Ela não tem aquela riqueza do status. E do tempo? Desperdiça tempo com a preguiça. Veio para realizar, promete. Lá na erraticidade, você não tem como prometer, você nem entraria aqui. Tem muita gente que quer entrar, você fala, ó, eu quero ir lá para a Terra, sabe? E eu gosto de dormir na rede, eu sou preguiçoso. Me arruma uma boquinha, eu quero ir para a Terra. Quero morar em Porto Seguro, moço. Ah, irmão! Cai aí. Então, veja bem, está dando para perceber? Aí vai na saúde física e mental. O preguiçoso, ele acaba se nutrindo de negatividade, ociosidade, deita e rola. As células negativas crescem, a vida útil dele é curta, ele acaba caminhando para vício. A negatividade a gente conhece, dá uma olhadinha aí ao lado, né? Não é verdade? Dá uma olhada. E aí vem na riqueza espiritual, o camarada preguiçoso ele vai cumprir lá um 10. Pode ser que ele até faça alguma coisa. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu estou de olho no tempo, eu tenho 7 minutos. E lá fala da formiga. A formiga trabalha durante o verão ajuntando, visando o inverno. Sabiam disso? A natureza. E trazendo para nós trabalhar durante a juventude, para a gente poder ter ali, durante uma aposentadoria, inclusive se dedicar muito mais à caridade. Eu vou dar uma aceleradinha. Trabalhe com dedicação. Faça o seu trabalho bem próximo da perfeição. Nem vou falar o provérbio, que é 22, 29, tá? Está tudo em provérbios. Faça algo a mais. Eu estou lembrando lá na casa do doutor Bezerra, há uns 10 anos atrás, a gente não atuava lá na frente, era lá nas casas onde hoje está funcionando o curso de padaria, e apareceu um rapaz do Nordeste, sério, né? E a gente fazia umas palestrinhas de domingo de manhã, servia um sopão, tinha lá o café com pão, enfim, tinha todo. E certa vez ele virou assim para mim e falou, Deus, o que eu faço para vencer na vida? Foi a única vez que eu vi aquele rapaz falar. Né? Ele ajudava um tio pedreiro aqui em Bauru e fazia um curso do Senai. Ele veio do Nordeste e o pouco que ele ganhava mandava para a família no Nordeste, que não tinha emprego. Não tinha emprego lá, então ele estava ajudando. Eu virei para ele e falei, se pedirem para andar 100 metros, anda 120. Ele olhou sério assim para mim. Depois de 7 meses, é raro ver um brasileiro que anda 120, cara. Quem anda, vibra, vence. Batata. 7, 8 meses depois, ele foi lá exclusivamente, num domingo de manhã, e falou, Deus, eu tenho confidência algo para você. Eu fui promovido em questão de 6 meses para encarregado, estou numa empreiteira lá em Piracicaba, como eletricista, que era o curso dele no Senai, eu fui promovido para encarregado. E sabe o que eu fiz? Eu olhei assim, né? Me pegou de surpresa. Eu andei 120. Você vê que eu não imaginava que uma frase tão marcante, uma frase, desculpa, ficaria tão marcante na cabeça dele. Eu vou dar uma aceleradinha que o tempo não para, gaste menos do que ganha. Eu não relacione tudo isso com 5 riquezas, hein? Tudo bem? Olha? O imprevidente, ele gasta acima, cara. Ele não tem sentido. Ele gasta e vive enrolado. Né? Se é um problema de saúde, é complicado. Né? O certo seria ele consumir um degrau abaixo do seu padrão de vida. Ele inverte, ele consome como se estivesse numa outra. Eu estou lembrando aqui em Bauru, não sei se continua isso, conversando com locadores de veículos, diziam que no final de semana muita gente alugava para aparecer aqui em Bauru. Então, viajam, né? E eu só, como o horário está em cima, eu queria deixar uma reflexão aqui, bem rápida.
A vida eterna é grátis. É ou não é? É grátis. Nós sabemos como espíritas. A entrada na igreja é grátis. De maneira geral, tá? O perdão, não quero mergulhar, porque tem aí algumas exceções. O perdão de Deus é grátis. A misericórdia divina. O amor de Cristo é grátis. O fôlego da vida é grátis. É uma dádiva. Agora, o cigarro é pago. A bebida alcoólica é paga. A prostituição é paga. Eu estou trazendo aqui realidades, hein? A entrada numa boate ali da pesada é paga. O poder no mundo é pago. Tem gente que vende a alma para abraçar o poder. Então eu pergunto, por que pagar para entrar no inferno, para ir para o inferno, se o céu é grátis? Não é fácil entender isso. Olha, tem hora que eu paro, eu tenho dificuldade para entender. E aí, olha, continuando, evite as dívidas. Está em provérbio. Aquele que toma emprestado, ele vira um servo do emprestador. Ele fica em débito, ele fica amarrado. Eu não vou entrar aqui nessa questão, fica lá com o CPF negativado. E fica perdendo tempo, uma das riquezas do tempo, atrás de empréstimos. Invista em conhecimento, nunca pare de aprender. É outro provérbio. Nós temos que ter sabedoria nas 5 riquezas. E está em provérbio também, 11:25, seja generoso. Ser generoso reflete o amor de Deus. Reflitam isso com as 5 riquezas que a gente vem comentando. E aí, eu só queria colocar aqui o espírito Cheverus, lá em Bordeaux, interior da França, 1861, ele sugere utilizar a riqueza da inteligência visando instruir o próximo com muito amor. Por isso você tem que parar, para quem quer investir na riqueza espiritual, pergunte para o irmão ali que você está percebendo uma necessidade, fala, olha, do que você precisa? E você vai perceber que muitos deles precisam de uma conversa mais, uma atenção, mais do que a parte financeira. Quando se investe na caridade, considerando os princípios judaicos e espíritas, que é a riqueza espiritual, que aqui nós mencionamos, e de alguma forma você se enriquece na riqueza financeira, porque você percebe que não precisa de muito para viver. Uma vez você vai estar na caridade, você fala, cara, não precisa de muito. Tem gente que vive com muito menos. Abre a tua mente. Na riqueza do status, que as pessoas começam a olhar jogar energias positivas em cima de você, quando você está fazendo caridade, respeitando o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, tá? Respeitando isso. A questão do tempo, você aproveita, porque nós estamos aqui numa misericórdia, nós somos grandes devedores. Consequentemente, você vai ter mais saúde física e mental, principalmente a mental, porque isso vai fazer bem para as células, a hora que você pratica a caridade, e se torna riquíssimo na riqueza espiritual. Aí eu tenho mais 1 minuto e meio. Os momentos de felicidade nos mantêm no entusiasmo. As tentativas, as tentativas de conseguir um objetivo nos mantêm na persistência. As dores, quando vem uma dor, nos mantêm na humildade, contrário de orgulho. Os erros nos mantêm na correção do caminho. Quando a gente erra, opa, temos que corrigir o caminho. O sucesso nas riquezas nos mantém realizados. Das 5 riquezas, continuar com Jesus é para lá de imprescindível. Continuar com Jesus, que não é fácil. A pressão para a gente cair fora é grande. É para lá de imprescindível. Portanto, viva intensamente como os judeus vivem o judaísmo, viva o cristianismo, que é a nossa religião, nossa doutrina, podemos dizer. Vive intensamente como os judeus vivem o judaísmo, só pegando os princípios deles. É uma sugestão, não custa experimentar, com certeza todos nós nos enriqueceremos nas 5 riquezas. Eu estou aqui repetindo. Que Deus abençoe todos vocês e que tenham uma extraordinária semana investindo na riqueza espiritual. Para aqui. Muito obrigado, Deus, pelos esclarecimentos, pelas orientações. Vamos, então, às palavras do médico, doutor Eolindo.
André, por favor. Boa noite a todos. Bem, hoje o tema, né, o emprego da fortuna, onde foi falado várias coisas, somente no uso das 5 riquezas. Mas vamos resumir isso tudo naquela parábola dos talentos que Jesus assim nos ensinaste, onde ali foi distribuído moedas para aqueles servos. A uns foi dado 5, para os outros 4, outros 3, outros 2, a outro uma moeda. Depois de um tempo, foi prestado conta, foi solicitado prestação de contas daquilo que lhe foi dado naquele momento. Uns multiplicaram por 5, por 10, por 20, por 2, mas aquele que recebeu apenas uma moeda respondeu de forma muito simples: estou lhe devolvendo apenas uma moeda, porque com medo de perdê-lo enterrei, para que assim pudesse eu lhe devolvê-lo. Daí a gente ouviu aquela frase: ó servo infiel, que fizestes com o talento da qual confiastes a ti. Veja, aí a gente pode claramente resumir a tudo, de que todas as 5 riquezas não podem se tornar improdutivas na mão do ser. Tem que serem produtivas. E temos nós a obrigação de multiplicá-las. Caso contrário, estamos infringindo a lei de Deus, que é a lei do progresso. Então, é muito simples. Seja a riqueza material, multiplique com sabedoria. Não caia nos erros e nas tentações de gastá-la abusivamente mediante aquilo que não lhe será útil. E as riquezas morais, espirituais, que são também talentos da qual o nosso Criador nos ofereceu. Multipliquemos. Saibamos dar cada vez mais amor, saibamos sermos cada vez mais simples, saibamos ser cada vez mais colaborativos para com o próximo, saibamos utilizar o sentimento do amor com sabedoria. A cada minuto, a cada dia, eliminando dos seus corações aquelas imperfeições dos quais nos levam às mágoas, às tristezas, aos rancores. Então, exercitamos também a riqueza do perdão a cada dia, a cada instante. Porque assim estaremos nós sendo produtivos, úteis e exercitando condignamente as nossas obrigações perante as leis de Deus, e principalmente propagando a cada dia a melhora, tanto nossa quanto do próximo, da qual vive ao nosso lado. Então, a riqueza é para ser multiplicada em todos os sentidos. Se assim não fizermos, posso dizer
estamos nos colocando como seres avarentos. Por quê? Porque nós nos coibimos a nossa capacidade de fazer e de crescer. Então, pensem nisso. Assim eu resumo, né, da forma bem simples, esse estudo de hoje que já foi bem colocado pelo nosso irmão Denis. Então, agora eu solicito a todos que assim possam se recolherem interiormente. E utilizemos hoje a fortuna do amor que Deus assim nos deu e da qual faz parte dos talentos inatos, da qual o Espírito, criatura de Deus, carrega consigo. Para que nesse momento possamos fazer com que ele se desabroche e se multiplique. Onde estaremos irradiando pensamentos e sentimentos fraternos para todos os necessitados. Estaremos nós a nos alimentarmos desses fluidos balsâmicos que está a nos envolver de uma forma mista, aonde junto de cada um de vocês está os fluidos da espiritualidade, mas também o fluido físico, da qual cada um está gerando nesse instante. Aonde, desta forma, estaremos a sentir o bem-estar junto ao corpo, porque ali está o nosso fluido animal. Estaremos a sentir o bem-estar em nosso coração e nossa mente, porque ali está o fluido espiritual de Deus, que está assim a nos purificar e a nos alimentar. Está a nos higienizar de tudo aquilo da qual tanto mal nos faz, porque muitas das vezes geramos diariamente energias negativas que vai assim nos consumindo, nos enfraquecendo. Nem sequer nos apercebemos que são os nossos pensamentos não positivos e não bons, das quais no dia a dia, pelos hábitos diários da qual temos e pelas influências das quais o próprio mundo de prova e de expiação nos proporciona, vem a nos enfraquecer. Mas esquecemos nós que temos assim o talento do amor depositado junto a cada um de nós e que temos por necessidade de fazer com que ele se torne produtivo. Produtivo para me alimentar, produtivo para me curar, produtivo para que possa eu alimentar o meu próximo, produtivo para que possa eu curar o meu próximo. Possa ele me fortalecer, para que assim tenhamos nós a condição de nos fortalecermos cada vez mais dentro da fé. A fé da qual remove montanhas, as montanhas dos nossos corações, as montanhas do nosso espírito, para que assim então consigamos nós com facilidade vislumbrar tudo aquilo da qual coíbe a nossa capacidade de amar, nossa capacidade de perdoar. Porque quando assim estamos nos coibindo assim a fazer, são sinais daninhos dos quais
presentes ainda se fazem de forma predominante em nossas vidas, na qual o orgulho, o egoísmo ainda tem a sua predominância. Então, olhemos mais para nós. Eliminemos a tudo isso. Fortaleçamos-nos nesse amor de Deus. Propaguemos os talentos das quais, assim, nos foi dado com muita sabedoria pelo nosso Criador. Multipliquemos no nosso dia a dia. Não façamos igual aquele servo que pura e simplesmente enterrou aquela moeda e nada de útil fez na sua vida. Apenas ficastes ali acumulando o desânimo, a preguiça, mas principalmente o medo de investir em si mesmo. Não, tenhamos nós a coragem de investir muito mais em nós, em todos os sentidos, das quais assim necessários se fazem para o nosso progresso, tanto da vida física, material, mas principalmente no caminhar da vida espiritual, da qual temos assim que, num determinado momento, chegar junto a Deus e aguardar, pura e simplesmente, a vossa fala. O que fizestes com os talentos ou o talento que lhe ofereci e da qual lhe pus à disposição nessa nova etapa reencarnatória pelas quais passastes, onde será desta forma julgado, olhado, analisado e visto de que foi útil e da qual propagastes aquilo que lhe foi dado como uma prova nesta vida. E ouça do Senhor aquelas palavras salutares: ó bom e fiel servidor, entrai no gozo do reino dos céus. Porque assim estaremos nós, de uma forma produtiva, a evoluir. Então, Pai amado, a Ti também nós rogamos, em conjunto com toda esta equipe de Bezerra de Mendes, nosso mentor e mentor de todos. Nós que nesse momento aqui estamos reunidos, para que em nossos lares a paz, a compreensão, a luz, mas principalmente o amor sempre tenha sua predominância. Amemos uns aos outros, nos compreendamos mais, vamos sorrir mais, vamos levar um pouco mais de carinho para aqueles que conosco convivem, não tenhamos medo, não tenhamos vergonha, porque o medo e a vergonha gera paralisia e faz com que nos tornemos muitas das vezes seres brutos, seres tristes, da qual nada disso agregue nossas vidas, porque antes de tudo temos que ter a alegria em viver, temos que ter a alegria em dividir o nosso tempo, o nosso espaço com aqueles dos quais assim Deus colocasses ao nosso lado. Temos que ter a alegria, temos que ter a determinação em buscar cotidianamente o aprendizado e dividir junto a Deus esses momentos maravilhosos que nos fortalecem,
que nos ilumina. Ó Pai, que os nossos talentos da sabedoria se multipliquem cada vez mais. Ó Pai, que os nossos talentos da bondade e da caridade se propaguem por todos os lugares, por onde assim passarmos, porque apenas nos colocaremos de forma simples, sem ostentar. Nos colocaremos de forma simples, mediante as palavras dos quais assim falamos, mediante as atitudes dos quais assim realizamos, porque a soberbia não tomará conta de nós em momento algum, por mais que estejamos à frente do nosso próximo, por mais que estejamos em grau de superioridade, independente do momento da vida física como no momento da vida espiritual. Respeitemos uns aos outros, mas nos coloquemos de forma apagada. Não. Nos coloquemos com toda a nossa luz, para que essa luz ilumine sempre a todos, como também a todos os locais que nós assim presentes estivermos, para que esse próximo sempre se sinta bem, porque estaremos nós sempre a levar com simplicidade o melhor de nós para aqueles que estão enfermos, necessitados, perdidos na sua ignorância, na sua tristeza, e muitas das vezes se colocando como seres incapazes a realizar as coisas da qual a vida tanto nos cobra. Não. Levemos sempre a eles a orientação, despertando a esperança no coração de cada um, para que assim possam vencer as suas imperfeições e, alimentando-se do amor divino, galgar um degrauzinho a mais nessa escada da evolução da qual nos é designado. Porque não precisamos de muito. O pouco já se torna muito. E que a luz divina, nesse instante, curadora, envolva todos que estão nesta corrente maravilhosa de amor, de bondade e de caridade, da qual formamos neste grupo. E que assim, entrelaçados entre nossos corações, sintam o calor de cada um, sintam a energia revigorante da qual está assim a nos envolver. Sintam o alívio dos incômodos físicos, mas principalmente sintam a alegria da cura do coração, da cura da mente, do fortalecimento do espírito. Então entreguem-se a Jesus nesse instante em oração simples, todos orando com sinceridade. Dialoguem com o Mestre. Tenham coragem de dizer a Ele também os seus erros, os seus pecados. Libertem-se daquilo da qual acumulado está através do tempo. Jogue tudo isto fora e sintam esta paz. Sintam essa leveza da qual nesse instante toma conta de cada um, mediante oração sincera, da qual assim estamos direcionando ao Pai.
Muito bom. E assim que todos, alimentados nesse instante pelo amor de Deus, assim se rejubilem perante tudo aquilo que nos foi ofertado. Obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Dankmar. Nós que agradecemos, doutor Guerreiro, pelo carinho, pelas palavras que nos coloca mais próximo do amor do nosso querido Mestre Jesus. Nós somos gratidão. Vamos, então, dividir um pouco desse grande amor, dessa energia que acolhemos agora com nossos irmãos, com os nomes postados no nosso grupo de cura, grupo de estudos. Enfim, Pai, conceda o seu amor e a tua luz a todos os irmãos que se encontram necessitados do seu fortalecimento, da paz interior e do amor maravilhoso que tens para nós. Que todos sejam abençoados e iluminados neste momento. Que a paz nos envolva a todos. Pedimos também, Jesus, pouco da sua gratidão, do seu amor ao nosso país, ao nosso Brasil, pátria do Evangelho, que seja abençoado e iluminado nessa transição que estamos, neste momento difíceis que nós estamos atravessando, que os dirigentes de nossa nação sejam iluminados e abençoados em suas caminhadas. Gratidão, Pai, gratidão. Pediria então agora para o nosso encerramento que a Ana fizesse a prece de Caritas em gratidão a esse momento maravilhoso que tivemos. Ana, por favor. Sim. Vamos pedir também que esses fluidos benéficos aqui, emanados, que sejam recebidos também por todos esses irmãos desencarnados, que têm muita necessidade, todos os irmãos também encarnados. Deus nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força, Senhor Deus, àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração dos irmãos a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e uma grande fé. Um raio, uma fagulha do vosso amor divino pode abrasar a terra. Deixai-nos beber desta fonte fecunda e infinita, onde todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa infinita misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, e dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de refletir a sua santa e divina imagem. Que assim seja. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. E obrigados, mentores da Casa Bezerra de Menezes. Que assim seja. Que assim seja. Pediria a todos agora que se recolham com as suas armas, pelo menos 10 minutos, para que a equipe médica
todos da Casa Bezerra de Menezes, doutor Bezerra e seus assessores, possam atender a todos e abençoá-los e depositar em suas águas as medicações necessárias à cura de cada um. Então, por favor, recolham-se por 10 minutos em orações. Que todos tenham uma boa semana, uma boa noite.